Oi galera, boa noite, tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos dar início à nossa revisão de fato, beleza? De JavaScript, passando alguns conceitos aí, algumas técnicas, algumas práticas que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento dentro do semestre, tá bom? De início eu vou estar passando coisas básicas como a criação de constantes, né? A criação de variáveis, especificar os tipos de dados, entender quais são os tipos de dados e conforme as aulas vão passando, como eu já falei para vocês, nós vamos aumentando os conceitos e as técnicas, né, que a gente vai carregar do JavaScript para dentro do React, ok? Então, de início, eu quero estar falando com vocês aí sobre a seguinte abordagem, né, do JavaScript, uma parte mais introdutória. Então, o JavaScript, galera, ele é uma linguagem de programação, beleza? A partir dela, nós conseguimos fazer aí toda uma parte lógica, é possível trabalhar com variáveis, trabalhar com arrays, fazer estruturas de decisão, estruturas de repetição, tá? Então, o JavaScript ele é uma linguagem de programação que foi criada na época dos anos 90, tá? Ah, o nome do JavaScript oficial, né, o nome formal dele é ECMAScript, ok? JavaScript é só um nome comercial e essa é a única relação que essa linguagem tem com o Java de fato, certo? Porque quando o JavaScript foi criado, era o boom do Java, né? Até hoje o Java ainda é uma das linguagens mais grandes e fortes do mercado, mas naquele tempo o Java era extremamente soberano e aí a empresa, né, o Brendan Eich, que foi o desenvolvedor da linguagem JavaScript, ele era um funcionário da Netscape e atualmente não, né, naquele tempo o Brendan Eich desenvolveu o JavaScript para que pudesse funcionar dentro dos navegadores da Netscape, né? No caso era o Navigator, porque as páginas web elas eram um tanto quanto sem graça, vamos colocar esse termo. Era só um emaranhado de conteúdo estático, né? Que não tinha muita interação usuário-máquina. E aí a ideia do surgimento do JavaScript foi por conta disso, né? Para melhorar esse desenvolvimento, essa interação entre o usuário e a aplicação, tá? E eles aproveitaram um boom, fizeram um pacto lá com na época, a Sun Microsystems, né? Para poder pegar o nome Java e implementar no JavaScript, né? Então ficou JavaScript aí, mas a nomenclatura oficial da linguagem é o ECMAScript, tá? Tanto é que a gente chama as versões novas do ECMAScript de ES6, né? Ou ES6 Plus, que são as versões pós versão 6 do ECMAScript, né? Do ES-Script, ok? A principal utilidade do JavaScript é o front-end, então ele é trabalhado com uma força maior para a criação de interfaces para o usuário, né, criação de web páginas aí que são utilizados como um meio para o usuário poder fazer ali as suas solicitações à aplicação. Então essa é a característica principal do JavaScript desde o seu fundamento, né? Só que como eu comentei com vocês, com o surgimento do Node, o JavaScript ele conseguiu romper algumas barreiras, né? E ser trabalhado fora dos navegadores, beleza, galera? E isso daí fez com que o JavaScript pudesse crescer muito como linguagem, porque como vocês podem ver, ele começou a ser utilizado também aqui, ó, no back-end, né, através do Node aí com o Node.js. Então, o que era só visual, só ali no front-end sendo trabalhado no navegador, passou também a ser trabalhado agora no back-end, ok? E aí virou entre aspas, né, um concorrente direto a outras linguagens que são fortes no back-end, como o PHP, como o próprio Java, né? É, linguagens que são trabalhadas para parte de back-end de uma aplicação web,
agora entrou também aí o Node como uma opção, beleza? Tudo isso, conforme o que eu já comentei com vocês, por conta da criação, né, do motor que é chamado aí de motor V8, que é um motor do Google para o processamento de código JavaScript, né? Ele serviu como base para poder ser desenvolvido o Node e permitiu que o JavaScript pudesse ser rodado onde estivesse o Node. Então, basicamente, sabe lá no Java que a gente tem a JVM, né, que é a Java Virtual Machine, e é ela que faz com que o Java possa ser executado em diversos lugares, né? No mobile, no desk, no Linux, no Windows. Então, o Node é mais ou menos como uma JVM, né? Ele permitiu que o JavaScript pudesse ser interpretado em vários dispositivos, fazendo com que a linguagem crescesse bastante, tá? Então a gente pode aqui, ó, trabalhar no back-end com o Node.js. Podemos também, com JavaScript, criar aplicações desktop através do Electron, beleza? Então, a gente consegue, com JavaScript, também criar aplicações que vão estar rodando ali localmente no desktop, né? Com o Electron aqui, que também é JavaScript. É possível trabalhar o JavaScript em dispositivos embarcados, então trabalhar ele com Raspberry, com o Arduino, né? Que envolve as questões de IoT também, beleza? Então a internet das coisas aí, o mundo conectado, né? Através de microcontroladores, então a gente consegue fazer aí questão de configurar e utilizar sensores, diversas situações. A gente já pode fazer isso através do JavaScript também. A questão do Machine Learning também já é trabalhado, apesar de não ser o foco principal, né, com um pouco menos de força aí o Machine Learning, mas já há vertentes do JavaScript que são possíveis de serem trabalhadas no âmbito aí de linguagem de máquina, né, de aprendizagem de máquina, tá bom, galera? Então, isso daqui é só um panorama geral de todo esse crescimento, toda essa evolução do JavaScript, né? É uma das linguagens mais fortes da atualidade. Se vocês abrirem sites de empregos aí, vão ver que tem bastante vaga de empregos, né, focado em JavaScript, seja eles no back-end, no front-end, né, no mobile também, então não está aqui, mas o JavaScript ele já é rodado em dispositivos móveis também, né, através do React Native. Então é um crescimento bacana e eu não tenho assim uma visão de que o JavaScript vai desvalorizar aí por um bom tempo. Eu acho que vai se manter como uma das linguagens que mais evoluem nos dias atuais, beleza? É uma linguagem boa a se estar investindo tempo e conhecimento aí, tudo bem? Então isso daqui é um panorama geral do JavaScript, né? E aí, como que funciona a conexão do JavaScript com outros, com o HTML e o CSS, no caso, que foram coisas que a gente trabalhou no semestre anterior. Basicamente, galera, essa comunicação ela funciona através de uma tag, que é essa tag aqui, ó, chamada script, tá? E essa tag script ela pode receber um arquivo que seja da extensão, né, um arquivo externo que seja da extensão .js, que seria aí a extensão JavaScript, tudo bem? Aqui tem um exemplo prático de como que funcionaria isso daí. Então, por exemplo, no HTML nós temos aqui o nosso elemento body, né, que é o corpo da nossa página. Dentro do body nós temos aqui um H1 com um determinado título, temos aqui um P, certo? E depois de todos os elementos lá do nosso JavaScript, ou desculpa, do nosso HTML, é onde a gente coloca o código, né, de tag do JavaScript, beleza? Por que que isso daqui é... Claro que não é uma regra, beleza? Mas é aconselhável que vocês coloquem ele nesse local aqui, porque
quando a gente vai fazer o uso do elemento do DOM lá dentro do JavaScript, se nós jogarmos essa tag aqui, ó, de script mais para cima, pode ser que ele dê algum erro na hora de carregar, né? Porque ele vai estar puxando alguma coisa do JavaScript antes de ter carregado o DOM. Então, é da maneira que eu uso. Você pode utilizar na parte de cima, não tem problema, né? Vai depender muito da tua solução, da tua aplicação. Mas eu tenho o costume de colocar ele aqui como sendo a última tag antes do fechamento do body, tudo bem? E aí, se de repente eu for fazer alguma coisa da manipulação do DOM, ele já tem aqui todos os itens HTML carregados, tá? Eu tenho aqui também, ó, um trecho de um código JavaScript só para exemplificar como que seria o resultado, né, do JavaScript lá dentro do nosso navegador, beleza? Então, aqui no HTML eu faço o vínculo do arquivo JavaScript com o arquivo HTML através dessa tag script, apontando o local e o arquivo do nosso script aí, do nosso arquivo. E no arquivo JavaScript, a gente pode simplesmente jogar aqui ó, um console.log, tá? Exibindo uma mensagem aleatória aí, ó, eu coloquei aqui como um hello world, porque dessa maneira a gente consegue visualizar se ele está sendo exibido de fato lá no console. Se ele estiver sendo exibido no console, quer dizer que o vínculo entre os dois arquivos funcionou de maneira correta, tá bom? Então daqui a pouco, quando a gente partir lá pro nosso Visual Studio Code, aí eu mostro isso daqui para vocês, ok? A maneira com que funciona essa conexão aqui. Sobre o console aí, né? Já que eu coloquei ali um console.log, eu queria só enfatizar que esse vai ser o melhor amigo de vocês no desenvolvimento com o JavaScript, beleza, galera? Acostumem-se a utilizar ele para fazer a parte de testes, né? Testes simples e a parte de depuração do código, tá? Às vezes algo não está funcionando, joga um console log lá, uma variável dentro do console log, vê se ela está retornando correto para você, né? Verifica se não tem nada que esteja impedindo a passagem de dados, ou se você chamou uma função e não tem certeza se essa função está sendo executada, coloca um console log dentro da função e se ele retornar aquela mensagem, então quer dizer que pelo menos até ali dentro da função o teu código está chegando, beleza? E o principal comando é esse daqui, ó, é console.log e alguma coisa dentro dos parâmetros desse método, tudo bem? Então, é muito comum que a gente fique utilizando o console log para poder testar o nosso código, beleza, galera? Próxima coisa aqui vamos ver aqui, as variáveis do JavaScript, tá? As variáveis do JavaScript, elas basicamente são três metodologias que a gente pode abordar, que são os métodos, desculpa, os lets, os vars e as constantes, tá? No JavaScript moderno, basicamente não se usa mais essa palavrinha reservada aqui, ó, var, porque o var ele tem um escopo global dentro do arquivo, né? Não dentro do projeto, mas dentro do arquivo, e isso daí pode vir a causar interferência dentro do nosso código, do nosso algoritmo. Se de repente a gente cria uma variável que está sendo utilizada em um determinado trecho de código e faz o reuso desse mesmo nome em um outro local, se de repente a gente não estiver atento, a gente acabar esquecendo, né? Pode ser que ele chegue com um valor diferente do que o que nós esperamos, beleza? Então, aqui é muito mais comum a gente estar utilizando o var, como uma variável, né? É muito mais comum a gente estar utilizando um let ou um const, se for uma constante, do que o var especificamente, beleza? Deixa eu mostrar aqui o código para vocês, deixa eu abrir aqui o meu Visual Studio Code. Então aqui, ó, no meu Visual Studio Code, galera,
Eu tenho uma pasta que eu chamei ela de exemplo, beleza? Essa pasta está vazia. Vocês podem criar essa pasta aí também no de vocês. E aqui eu vou criar dois arquivos. Um eu vou chamar de index.html e o outro eu vou chamar de... Vou colocar ele dentro da pasta JS, beleza? E vou chamar ele de script.js. E aí então, aqui dentro do nosso arquivo index.html eu vou criar o meu código de HTML. E como eu comentei com vocês aqui, depois do body, depois de todo o nosso código HTML, que aqui no caso eu não tenho nenhum, antes do fechamento do body, eu vou chamar aqui a minha tag script, tá? Passando o meu arquivo, que é esse daqui, ó, script.js. Então eu vou acessar a pasta js barra o arquivo script.js, ok? Lembrando que aqui é o caminho, né? Então, primeiro é o nome da pasta, depois o nome do arquivo e a extensão. E aqui eu vou dar só um console.log para a gente verificar se ele está sendo exibido lá. Então vou colocar aqui, ó, conectado. E vou mandar executar esse carinha aqui. Se vocês fizeram a configuração seguindo aquilo do vídeo que eu passei para vocês, vocês instalaram esse carinha aqui que é o Live Server, tá? Esse Live Server ele simula um servidor para nós e aí ele faz com que todas as vezes que a gente modificar alguma coisa no arquivo, o simples fato de salvar o arquivo, ele já reproduz automaticamente isso, ele já reflete automaticamente no nosso navegador, ok? Então eu vou mandar aqui, ó, abrir com Live Server. Então ele já abriu aqui a página em branco até então, porque eu não tenho nada de HTML, mas se eu for olhar aqui, ó, se eu der um F12, né, ele vai exibir aqui para mim o console, tá? Esse errinho aqui é só porque da questão do servidor. Se eu der aqui um refresh na página aqui, ó, ele já some, tá? Então a gente está sem erro nenhum. Então beleza, galera. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui são trabalhar as variáveis. Como eu falei para vocês, né, a gente tem o conceito de var const let, beleza? Então deixa eu voltar aqui no meu Visual Studio Code. E aqui no Visual Studio Code, eu poderia aqui, ó, criar uma variável que eu vou chamar ela de nome, beleza? E vou dizer que essa variável nome vai ser Luiz. Eu vou dar aqui um console.log nela. E vou passar aqui, ó, nome. Antes de eu voltar lá no console, já vou codificar aqui para mostrar para vocês algumas diferenças, ok? Então eu vou criar aqui uma outra variável que eu vou chamar ela de N1 e vou dizer que N1 é igual a 10, por exemplo, tá? E aí o nosso console.log, ó, a gente não tem a necessidade de passar somente o nome da variável, tá? Eu posso passar aqui a concatenação de outras coisas. Então, por exemplo, eu poderia passar isso daqui, ó. Eu poderia passar que no meu console.log eu vou exibir aqui a minha variável N1, então eu vou colocar aqui, ó, N1, e posso fazer uma operação matemática, tá? Então eu vou colocar aqui que N1 mais 8. Então percebam que eu estou fazendo aqui, ó, a soma, né, entre uma variável com um valor do tipo numérico aí, do tipo int, ok, galera? Antes de eu mostrar lá no console, que eu já mostro tudo de uma vez, eu vou criar aqui, ó, um outro escopo, tá? Para vocês entenderem a diferença do var const let. Então, eu vou criar aqui, ó, um if, passando um true porque eu quero que ele entre aqui automático, tá? E aqui dentro eu vou criar o seguinte, ó, var comida é igual a feijão, beleza? Let bebida é igual a água. E vou criar aqui, ó, um const idade é igual a 20. Ok? E vou dar um console.log em tudo isso daqui, ó, console.log. Vou passar aqui comida
vou passar aqui bebida, e vou passar aqui idade, ok? E vou fazer essa mesma coisa aqui do lado de fora, ó. Dei um Ctrl C lá, vou dar um Ctrl V aqui e vou mostrar agora esse resultado para vocês aqui no meu console. Então percebam, ó, deixa eu deixar aqui para eu poder mostrar para vocês, ó. Vou mostrar até no console do Visual Studio Code, né? Eu vou ter que acessar aqui, já estou em exemplo. Vou dar aqui um node index.html.js, aliás. Tem que acessar a pasta, pera aí, então a pasta se chama JS. E agora sim, node é script na verdade, né? Script.js. Então, ó, olha o erro que ele deu aqui para mim no console aqui, galera, ó. Ele deu aqui, ó, bebida is not defined. É que eu estou mostrando que eu acho que não fica tão didático aqui no console do Visual Studio, tá? Então eu vou mostrar aqui no console do Chrome mesmo, beleza? Deixa eu fechar aqui o do Visual Studio. Então percebam que aqui, ó, ele deu esse erro aqui, ó. Bebida is not defined. Então ele está dizendo que bebida não foi definido, né? Ele printou aqui a minha primeira vez as minhas 3 variáveis, só que na segunda vez ele deu esse erro pelo seguinte fato. Aqui, ó, eu declarei bebida como um let, tá? E aí o fato de eu ter declarado bebida como um let faz com que ela só exista dentro desse escopo aqui, ó, dentro dessas minhas delimitações de chaves, dentro desse bloco aqui, beleza? Como eu estou tentando usar a bebida aqui do lado de fora, ele me deu esse erro, ok? Então aqui eu estou tentando usar a bebida do lado de fora, por ele ser um let, ele me deu esse erro, tá? E aí já fica aí a diferença entre var e let. Os dois representam a mesma coisa, tá? Tanto é que aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso chamar aqui, ó, comida e trocar a comida de feijão para arroz. E a bebida aqui, ó, eu vou trocar de água para suco, ok? E se eu voltar lá no meu console, percebam que aqui, ó, ele trocou para arroz, suco, e aqui ele manteve o valor de 20, né? Então, até então, beleza. Então, var e let têm a mesma ideia, que são variáveis mutáveis, né? São variáveis. Eu posso fazer a alteração dos valores delas, inclusive eu poderia trocar aqui, ó, para como o JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, eu poderia trocar aqui suco para um valor, por exemplo, 20 também. E ele dá um console aqui para mim, ó, do valor 20 também. Beleza, galera? Como a diferença já para const é que, por exemplo, se eu tento chamar aqui, ó, a minha idade e tento alterar o valor dela, ó, de 20 para 25 e tento rodar isso daqui, ele dá outro erro aqui para mim, ó. Ele está dizendo que eu estou tentando, né, que a assinatura para uma constante ela não pode ser variável, tá? Então essa é a diferença entre esses 3 carinhas aqui. O var tem um escopo global. Eu criei ele aqui dentro do meu if e estou acessando ele do lado de fora. O let tem um escopo específico, né, delimitado, só funciona dentro do escopo dele. E o const, ele é imutável, beleza? Eu até poderia, por exemplo, ó, utilizar o const aqui do lado de fora, porque ele não tem essa questão de escopo, tá? Mas eu não poderia fazer essa alteração do meu const de idade aqui, tudo bem? Essa é a primeira questão. Deixa eu limpar esse código aqui e vamos voltar então lá no nosso slide para a gente dar sequência nele, tudo bem? Aqui. Então, essa é a primeira questão, das variáveis e os seus tipos, beleza? No novo JavaScript, que é o ES6 Plus, a gente já não utiliza mais o conceito de var. É só let const, tá bom? Então não criem mais nada com var, a gente vai utilizar só let ou const, dependendo da nossa situação. E aí nós temos os tipos os principais tipos do JavaScript, beleza, galera? Então aqui, ó,
existem 8 tipos do JavaScript, ok? Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui os 6 principais, tá? Tem um outro tipo que é do tipo symbol também, só que ele já não é mais ele já não é tão utilizado, né? Mas os 6 tipos principais do JavaScript são number, string, boolean, null, undefined e object, ok? E aqui eu tenho para mostrar para vocês alguns exemplos do uso desses carinhas aqui, ó. Então, number, diferente de outras linguagens, independente se você utiliza números positivos ou, quer dizer, números inteiros, né, ou números quebrados, esse carinha ele é do tipo number aí, tudo bem? Então não é o tipo int, né, é o tipo number, e ele funciona tanto para números inteiros como para números quebrados, diferente de algumas outras linguagens, onde os números quebrados, eles têm um tipo específico, que é o tipo float ou double. Aqui, dentro do JavaScript, tudo é number, ok? Temos também o tipo string, que ele pode ser representado, né, através de aspas duplas ou aspas simples. Não tem diferença de aspas duplas e aspas simples, ok? Eu particularmente utilizo as aspas simples, mas se você tiver familiaridade com colocar aspas duplas, não tem problema, ele também não vai reclamar com relação a isso, certo? Temos o tipo boolean, que ele armazena true ou falso, né, verdadeiro ou falso. O tipo null, ele geralmente ele só é utilizado se ele for explicitamente definido pelo programador, tá? Por padrão assim, ter uma variável, ter alguma coisa que retorne nulo dentro do JavaScript não existe, beleza? Se de repente a gente não declarou nada para uma variável, ela vai retornar como sendo aqui, ó, do tipo undefined, que é a ausência de valor, ok? Não do tipo nulo. O nulo só vai existir se for explicitamente definido pelo programador. Beleza? Eu vou dar um exemplo para vocês ali já. E temos aqui também o tipo object, que em alguns casos a gente conhece aí como vetor, array, né? Aqui dentro do JavaScript ele é chamado de object, ok? E aí basicamente é aquela mesma sintaxe do array, só que o object aqui, ó, ele pode aceitar algumas variações. Então, dentro de um mesmo objeto de um array aqui, ó, eu posso aceitar tipos diferentes, né? Não necessariamente eu preciso criar um array só de number ou um array só de strings. Eu posso criar aqui uma mescla. Eu posso criar um array onde vai possuir um dado sendo do tipo number, outro dado, segundo dado sendo do tipo string, o terceiro sendo do tipo boolean, beleza? Então a gente tem essa possibilidade, essa versatilidade dentro dos tipos objects no JavaScript. E o terceiro exemplo aqui é o objeto chamado chave-valor, tá? Então esse objeto chave-valor ele é a base dos arquivos, né, dos objetos aí do tipo JSON, beleza? Que é muito utilizado dentro da programação nos dias atuais para fazer aí a passagem de dados, né? Então a gente vai trabalhar com esse carinha do tipo JSON e basicamente ele possui chave e valor, tá? Então aqui, ó, a gente tem a chave, que é o ID, né? Então a chave tem aqui o número 2 e o valor tem o nome Rafael, beleza? Então, basicamente trabalhar com JSON é com esse tipo de dado aqui, ó, chave valor, chave valor, chave valor. Sempre vai ser desse jeito. Um exemplo aqui que a gente pode dar de chave valor é, por exemplo, pegar os meses do ano, né? Então eu poderia dizer que janeiro é o valor que possui a chave número 1. Então a chave número 1 tem o valor janeiro, a chave número 2 tem o valor fevereiro, e assim sucessivamente dentro dos nossos próximos meses, tá? E aí, como eu ressaltei, né, passando aqui de novo, apesar dos tipos, né, apesar de JavaScript terem todos esses tipos aqui, ele é considerado uma linguagem de programação com tipagem fraca, que é aquele exemplo que eu dei para vocês, que nós podemos, de fato, né, fazer aí a troca dos valores dentro do JavaScript. Então eu posso criar uma variável iniciada com boolean e essa variável depois receber um number que ela não vai reclamar, não vai ter problema nenhum. Beleza, galera? Deixa eu mostrar para vocês o exemplo disso daqui. Deixa eu abrir aqui então o Visual Studio Code.
Então, eu limpei aqui o meu arquivo script, tá? Para eu poder trabalhar só essa parte agora da tipagem de dados com vocês, ok? E aqui na tipagem de dados, eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma variável, tá? Uma let, uma variável, que eu vou chamar ela de nome e vou dizer que ela é igual a Luiz, ok? E aqui no meu console log, ao invés agora de eu passar somente aqui a minha variável, eu vou passar isso daqui, ó, o type of. Beleza? Então eu estou passando aqui, ó, type of, e depois do type of, dessa palavrinha reservada type of, eu estou passando aqui a minha variável. Esse type of aqui, ele é utilizado para quê? Para poder retornar qual é o tipo do dado que essa variável armazena. Beleza? Então, se a gente for olhar aqui o nosso console, ó, percebam que ele retornou para mim aqui, ó, string. Então ele analisou a nossa variável nome e disse que dentro dessa variável nome possui um string, ok? Então, o typeof ele funciona com esse intuito aí de demonstrar, né, qual é o tipo da nossa variável, tá? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia também aqui, ó, criar aqui um let idade sendo igual a 26 e daqui um console.log com um typeof de idade. Poderia fazer direto também, eu poderia dar direto aqui um console.log typeof true, tá? Poderia fazer isso daqui também, ó. Console.log e jogar aqui dentro, deixa eu só passar aqui o typeof, né, para ele apresentar para a gente, e jogar aqui dentro um array. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, dentro do nosso array. E um último exemplo aqui, ó, console.log typeof, e para esse typeof aqui, agora eu vou passar um objeto, beleza? E como é que a gente passa o objeto, galera? Ó, a gente precisa fazer o seguinte, abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves, e aí dentro dessa abertura e fechamento, a gente joga chave e valor, beleza? Então, ó, vou colocar aqui, ó, chave vai ser ID, colocar aquele exemplo que eu passei para vocês, ID 1 é a chave, mês, janeiro é o valor, tá? E aí eu poderia aqui, ó, separar por vírgula e depois que eu separar por vírgula, passar aqui o próximo, ó. ID 2. Aqui a chave, né? Como o ID 2. E o valor, que vai ser o mês, como fevereiro. Ok? Então, isso daqui é o tipo objeto chave valor, tá? A gente separa ele aqui, ó, por chaves, colocando chave e valor. Não necessariamente, galera, precisam ser só 2 itens, beleza? A gente pode passar mais itens aqui também. Não necessariamente precisam ser só 2. E quando a gente quiser criar um outro objeto, a gente cria dessa maneira aqui, ó. Separa por vírgula por fora das chaves, cria um novo objeto com esse valor aqui, ok? Então vamos visualizar isso daqui lá no nosso console, deixa eu salvar. Vamos aqui no nosso console. Então perceba que aqui, ó, ele está apresentando para a gente os tipos. Então o primeiro tipo que eu tinha colocado lá era da variável nome, que continha um string. O segundo era de uma variável idade, que continha um number. O terceiro continha um true, né, diretamente lá dentro do console eu joguei um true, e ele apresentou aqui que era um boolean. O quarto eu coloquei um array, e ele diz aqui, ó, que o array é do tipo object. E o quinto eu coloquei um arquivo de chave e valor, né, que é um chamado de objeto, que também é um objeto, né, o array também é um objeto, e aí ele traz aqui que ele também é um objeto, beleza? Então são esses aí os tipos principais que nós temos dentro do JavaScript, ok? Faltou eu mostrar para vocês só
o nulo e o undefined, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês aqui já, ó. Um objeto um tipo aí, né? Uma variável do tipo nulo. O que seria uma variável do tipo nulo? Deixa eu mostrar primeiro a do tipo indefinido, que eu já mostro a do nulo. Então eu vou criar aqui, ó, let, vou chamar ela de x, beleza? E não vou atribuir nada para ela, eu só criei a variável x. E vou dar um console log para ela, console.log x. E já vou fazer aqui, ó, let y é igual a null, e já dou um console para ela também, e aí eu já mostro de uma vez os dois lá dentro, y. Então aqui, turma, percebam que eu criei uma variável chamada x e não atribuí valor algum para ela, beleza? Quando isso acontecer, ele vai retornar para a gente que isso daqui é do tipo undefined, certo? E quando acontecer de retornar algo como nulo, pode ter certeza porque em algum local do código foi setado de maneira manual, do jeito que eu fiz aqui, pelo programador, porque nada retorna nulo dentro do JavaScript, tá? Ou retorna undefined, ou dependendo do caso ele pode retornar um none também. Daqui a pouco eu mostro para vocês sobre o none. Então vamos dar uma olhada no nosso console aqui. Ó, tá vendo aqui? Ó? Ele retornou um undefined para o primeiro caso e retornou um nulo para o segundo. Então o nulo só vai retornar se ele for setado daquele jeito de uma maneira manual. Ok? Próximo, um aspecto importante que eu também preciso passar para vocês, galera, é que esses tipos de dados eles podem ser utilizados dentro dos nossos verificadores. Então, se de repente eu estiver utilizando alguma coisa que me retorna um booleano, por exemplo, ele vai fazer alguma operação ali, alguma verificação lógica, eu tenho os meus dados como sendo do tipo que são chamados de truth e false, tá? Dentro do JavaScript. Que seria isso daqui, ó, vou deixar como comentário. Então, ó, se de repente dentro de um if você passar a seguinte questão, ó, se dentro de um if você passar algo como true, deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor e deixa eu esconder isso aqui. Então aqui, ó, se de repente eu passar algo como um true, como um valor de número 1, beleza? Como um objeto que tenha algo dentro, tá? Independente da quantidade de dados que eu tenha dentro desse objeto, poderia ser quantos dados eu quisesse. Se for um objeto, né, diferente de vazio, ou se eu passar uma string para ele com qualquer coisa, colocar aqui algo, isso daqui retorna para a gente um truth, tá? Então retorna um truth. Acho que é assim que se escreve. Não, é sem o E. Beleza? O que é esse elemento do tipo truth? Se qualquer um desses dados aqui, ó, estiverem dentro de um if, por exemplo, ele vai retornar como verdadeiro. Então eles são verdadeiráveis, se é que a gente pode dizer desse jeito, tá? Então, qualquer um desses tipos de dados, eles são verdadeiráveis dentro de uma comparação lógica. Já se a gente passar esses outros dados aqui, ó, um false, o valor de zero, beleza? Então, o valor de zero, um undefined e um null. Esses caras aqui, eles são tidos como um retorna um false, beleza? Então eles são falseáveis, beleza? É ao contrário ali do verdadeiráveis. Os falseáveis são dados que, se eles caírem dentro de uma comparação, eles vão retornar como um false dentro dessa comparação. E quando a gente estiver trabalhando mais à frente com os comparadores lógicos, vai ficar mais claro para vocês essa situação aqui, beleza? Então só guardem por enquanto esse quesito aqui, ó, os truths e os falses e quais valores eles armazenam. Então, tudo que retornar como true, o número 1 ou qualquer número diferente de 0, né? Um objeto com dados dentro ou uma string, eles retornam um truth, e um falso, zero, undefined, ou null, retornam um false. Beleza?
Então, por enquanto, é isso sobre os tipos de dados, tá, galera? Então, falamos aqui sobre todos os tipos de dados, beleza? Guardem isso com vocês, lembrando que isso daqui é uma revisão, vocês já viram isso, né, no semestre anterior. Então, é mais, por enquanto, é mais uma parte de revisão, essa parte mais simples. No JavaScript nós temos os operadores aritméticos, assim como nós temos em quase, eu vou dizer em todas as linguagens que eu conheço, pelo menos, né? Nós temos esses operadores aqui também. Beleza, galera? Então, esses daqui são bem simples, eu acho que a gente não precisa nem gastar muito tempo neles. Vou colocar aqui um exemplo rapidinho só para mostrar para vocês. Então a gente tem a soma, subtração, multiplicação, divisão, a exponenciação, o resto da divisão, incremento e decremento. Beleza? Então vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui no meu Visual Studio Code. Vou limpar aqui o meu código, tá? Desses exemplos dos tipos de dados. E vou começar aqui, ó, falando sobre os operadores. Operadores. Ok? Os nossos operadores aqui, como eu falei para vocês, eles são aqueles bem simples, né? Então eu vou criar aqui um let que eu vou chamar ele de soma e vou dizer que soma é igual a 150 mais 50. Beleza? Isso aqui tem que retornar para mim um 200. Então ele fez uma soma de dois números aí, tá? Vou criar aqui, ó, o let subtração, que ele vai ser igual a 150 menos 50, e isso daqui retorna pra gente 100, beleza? Deixa eu colocar o console log embaixo de cada um deles, console.log, e aí eu vou colocar aqui soma, beleza? Aqui é a mesma coisa, que depois a gente vê tudo lá no nosso console, console.log, subtração. Vamos criar aqui também, ó, let multiplicação é igual, vou colocar aqui 150 vezes 2. Ok? Isso daqui tem que me retornar 300. Console.log multiplicação. Let divisão é igual a 150 divididos por 2. Tem que me retornar 75, beleza? Console.log divisão. Deixa eu ver aqui na ordem para eu passar na ordem certinha. Então cheguei na divisão, exponenciação, resto da divisão, incremento e decremento. Beleza. Então vamos lá, ó. Let expoente, tá? E eu aqui no expoente, vocês viram lá que a representação dele, até aqui em cima eu acho que a gente nem precisa focar muito, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão com esses símbolos aqui, ok? Na exponenciação a gente vai passar duas vezes o símbolo de multiplicação, né? Então a gente passa duas vezes o asterístico, beleza? Então ele ficaria desse jeito aqui, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 4, o expoente, né, de 4 sobre 3. Então ele tem que retornar para a gente aqui, seria 4 vezes 4 vezes 4, seria 64, não é isso? Que seria basicamente isso daqui, ó. Seria 4 vezes 4 vezes 4, ok? Então, quando a gente passa desse jeito aqui, ó, dois asterísticos, ele faz o expoente, seria aí 4 sobre 3, né? Que seria basicamente essa representação aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Beleza? Vou dar também o console log dele aqui. Expoente. E o resto da divisão, galera, é aquele carinha famoso que vocês devem ter usado bastante ele para fazer aí, né, a verificação do número par ou do número ímpar, porque ele vai fazer uma divisão e vai retornar o quanto que sobra dessa divisão. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui, ó, que eu quero 150 divididos por 4, beleza? Deixa eu dar um console log aqui para eu mostrar para vocês também do resto. Então,
o que esse resto vai retornar aqui para a gente? Eu acredito que ele vai retornar para a gente, 150 dividido para 4, vai dar 37 para cada, né? Então isso daqui daria aqui, né? 37 para cada um. 37 vezes 4 dariam 148. E aí aqui a gente sobraria um resto de 2. Beleza? Se eu não me engano é isso. Bom, a gente vai ver lá na hora que ele der o console log, mas se não me engano é isso mesmo. Então, aqui ó, a gente está pegando 150 e está dividindo 150 por 4, beleza? Que dariam em números cheios, né? Porque a gente está passando aqui, essa operação aqui, ele pegaria só os números cheios, só os números inteiros, daria aí 37 para cada um dos 4, né? E sobrariam 2, beleza? Então, essa expressão aqui, ó, da porcentagem, ele vai pegar esse resto, ele vai pegar esse 2 que sobrou dessa divisão aqui, ó, ok? E vai armazenar dentro dessa minha variável resto. Vamos dar um console lá para a gente ver se está sendo isso mesmo que está acontecendo. Então aqui, né, ele fez a primeira soma lá de 150 mais 50, depois ele subtraiu 150 de 50, ele multiplicou 150 vezes 2, ele dividiu 150 por 2, fez o expoente de 4 elevado a 3 e pegou o resto da divisão, né, de 150 por 4 e ele apresentou aqui o 2, beleza? Então, por exemplo, com isso daqui, a gente consegue já fazer aí, né, a resolução de inúmeros problemas, né, com operadores matemáticos. A gente consegue aí aplicar em lógicas que resolvem diversos problemas, como eu dei o exemplo aqui mesmo do item que a gente utiliza para fazer a verificação se o número é par ou ímpar, né, de uma maneira mais simples, com o resto da divisão. Então, basicamente, a gente pegaria o número que foi informado, faria aí a divisão dele por 2, né, e verificaria se o resto dele é 0 ou se o resto dele é 1, por exemplo, né? Porque se o resto for 0, ele vai ser número par. Se o resto for 1, ele vai ser número ímpar, beleza? E aí, ficou faltando eu falar para vocês, né, dos operadores de incremento e decremento. Mas antes de eu falar desses operadores de incremento e decremento, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas situações que acontecem com operadores matemáticos quando a gente mistura eles com strings, quando a gente mistura um number com uma string, tá bom? Então, vou criar aqui, ó, let, e vou chamar essa minha let, né, que essa é uma variável, vou chamar ela de soma string, ok? E vou dizer que vai ser o seguinte, ó, vai ser uma string de 150 mais um número de 50, beleza? Vamos dar aqui um console.log e vamos verificar aqui o quanto que ele vai dar, ó, soma string. E já vou mostrar aqui um outro caso para vocês, ó, let subtrai string. Eu vou dizer que aqui eu vou pegar de novo os meus 150, só que agora eu vou subtrair dos meus 50, ok? E vamos dar um console log também, para a gente entender essa mecânica aqui, ó, subtrai string. Então, galera, deixa eu explicar aqui antes de eu mostrar no console. Quando nós fazemos a soma de um item que é uma string com um item, por exemplo, que é um number, o JavaScript ele vai interpretar que nós estamos fazendo a concatenação, beleza? Então, nesse caso aqui, ele não vai retornar para a gente 200, como que talvez a gente pensou que pudesse acontecer. Ele vai retornar para a gente aqui, na verdade, o valor de 15.050, porque ele concatenou, né, o nosso 150 com 50, beleza? Então, quando vocês utilizarem aqui o símbolo de mais entre uma string e um number, ele vai fazer esse tipo de comparação aí, né, esse tipo de concatenação, beleza? Já no caso da subtração, não, né? Porque
O símbolo de mais, diferente do símbolo de mais, né, o símbolo de mais ele também é utilizado para concatenar. Então a gente pode concatenar aí principalmente de três maneiras, que é através de vírgula, através do símbolo de mais e através de um outro formato que é chamado de template strings, tá? Que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente esse template strings de como é que ele funciona. Mas quando a gente faz isso daqui, ó, ele faz a concatenação e já na subtração isso não acontece, porque o operador de menos ele só tem uma função dentro da linguagem, né? Diferente do operador de mais, que ele tem mais de uma função. Quando a gente passa o menos aqui, ele já entende que a gente está fazendo uma subtração mesmo. Então, nesse caso aqui, ele retornaria o 100 para a gente, tá? Ao invés de ele retornar, né? Talvez a gente pudesse pensar, se a gente fosse tirar como parâmetro o que aconteceu aqui no primeiro caso, talvez a gente pensasse que ele iria retornar só o valor de número 1, porque ele iria pegar o 150, né? E diminuir os 50, como ele fez aqui a concatenação. Então ele removeria essa parte aqui dos 50. Mas não, aqui ele vai fazer a subtração mesmo, né? Ele transforma, ele converte por debaixo dos panos esse 150 aqui em um number, e aí ele faz a subtração desse valor aqui, ó. Beleza? E ele retorna pra gente os 50, ou um 100. Vamos dar uma olhada lá, ó. Percebe aqui, ó. Ele retornou pra gente aqui o 15.050, né? E aqui ele retornou pra gente os... Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Epa, apertei o botão errado, peraí. Então percebam que aqui, ó, ele retornou, né, concatenado, e aqui ele realmente subtraiu. Inclusive, se vocês repararem, esse carinha aqui, ó, ele tá com a cor azul, certo? E aqui ele tá com a cor preta. Isso por quê? Porque ele percebeu que isso daqui, né, é do tipo int, já isso daqui ele é do tipo string, beleza, galera? Então, seria isso daí, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que passar para vocês também, né, a questão dos incrementos para a gente finalizar essa parte dos operadores aqui. Então, eu vou passar para vocês aqui a parte do incremento e decremento para que vocês possam entender como é que eles funcionam também, né? O pós-incremento e o pré-incremento, tá? Deixa eu voltar aqui no Visual Studio Code. Só tem só mais uma questão, galera, ó. Se de repente a gente faz isso daqui, ó. Se, por exemplo, a gente coloca aqui ele conseguiu fazer a conversão, beleza? Então aqui ele conseguiu fazer a conversão de 150, né, para concatenar aqui com os 50. Se eu coloco aqui, ó, um A e salvo isso daqui, se a gente for olhar lá no console, ó, ele colocou 150 a 50. Então ele concatenou da mesma maneira porque ele interpretou como um string. Já se a gente coloca isso daqui, ó, na subtração, então eu joguei aqui, ó, 150A na subtração, ele vai trazer pra gente aqui, ó, um outro tipo de dado, que é o none. Tá vendo aqui, ó? Ele trouxe pra gente aqui um none, ok? Porque não significa not a number, então não é um número, tá? Ele tentou fazer uma operação aqui, ó, de uma string menos um number. E aí ele não sabe o que isso retorna, né? Porque é uma subtração de tipos diferentes, ele não sabe o que retorna, ele só sabe que retorna um none, um not a number. Ele só sabe que isso não é um número, beleza? Para estar fazendo essa subtração aí. Então, a gente pode ter esse tipo de retorno aqui, ó, que aí pode ser de repente algum bug, algum erro que aconteceu dentro da nossa aplicação aí, beleza? Então tem também essa questão aqui do none que ele pode estar retornando para a gente, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra questão. Então a gente tem aqui, ó, chamar de valor 1. Eu vou dizer que valor 1 vai ser aqui, ó, igual, cadê? Igual a, colocar assim, ó, 10 mais 10 dividido por 2 menos 4 mais 5 mais vezes 2, vai. Cadê? Vezes 2.
Beleza, galera? Então, dentro do JavaScript, a gente tem toda aquela precedência matemática, né, que a gente conhece aí desde o do ensino fundamental lá, que ele vai aplicar primeiro aqui no caso, né, o operador que tem mais força, digamos assim. Então ele vai aplicar aí primeiro as divisões e multiplicações dentro desse nosso cenário aqui, né? E depois que ele aplicar esses carinhas aqui, que ele aplica as somas e subtrações, beleza? Então eu coloquei valores aleatórios aqui, depois a gente precisa ver quanto que isso daqui vai retornar, tá? A gente coloca lá no console para ver. Então deixa eu colocar aqui, ó, console.log valor 1 e vou criar aqui, ó, diferente. Vou colocar aqui, ó, let valor 2. Eu vou colocar essa mesma expressão aqui, ó, de números que eu passei. Só que aí aqui eu vou fazer diferente. Eu vou dizer que eu quero que aconteça primeiro essa soma aqui. Beleza? Então, quando eu quiser dar precedência em alguma coisa, eu coloco entre os parênteses aqui, tá vendo? Então eu quero que aconteça primeiro a soma de 10 mais 10, para depois acontecer o restante da minha operação, tá? E se eu quisesse, eu poderia colocar também, por exemplo, aqui, ó, os parênteses aqui para dizer que isso daqui tem precedência sobre o restante das coisas, beleza? Então ele primeiro aplica o que está dentro dos parênteses, depois ele pega esse resultado e aplica com o que está fora dele, ok? Então é só uma questão matemática que a gente aprendeu lá no fundamental que também se aplica aqui dentro da programação. Deixa eu dar um console log dentro desses carinhas aqui também. Console.log, que a gente já viu quanto que vai dar de resultado. Valor 2. Então aqui, ó, tá vendo? Um ele traz, apesar de ser os mesmos números, né? Um ele traz com o valor de 21, o outro ele traz com o valor de menos 8, né? Porque ele primeiro executou o que estava dentro dos parênteses e depois ele aplicou isso para o lado de fora. Beleza, galera? Para a gente finalizar essa aula aqui, tá? Já está aí com talvez uma hora de aula, pelo horário que eu estou vendo aqui. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui então os operadores. Deixa eu colocar aqui, ó. Operadores unários. Então, esse que nós vimos aqui em cima são os operadores binários, tá? Então, vou colocar aqui, ó, operadores binários. Porque eles são operadores binários, né? Porque eles atuam para dois ou mais operandos, né? Para dois operandos aqui. Com os operadores unários, não, eles operam com um único operando, beleza? Então eles são chamados também de operadores de pós-incremento, tá? E nós temos também deixa eu colocar aqui, ó, pré-incremento, e a mesma coisa para o pós-decremento e pré-decremento. Então, deixa eu dar um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, e só troco de incremento para decremento. Beleza. E aí vamos entender aqui, ó, como é que funcionam esses operadores aqui, beleza? São bem simples também, vocês devem ter utilizado com bastante frequência, que é o famoso mais mais, certo? Ou menos menos. Então, vou criar aqui uma variável que eu vou chamar ela de incremento. E vou dizer que essa minha variável incremento, ela vai ser igual a 5, ok? E aqui eu vou dar dois consoles logs, ó. Vou dar um console log passando o meu incremento com o mais mais aqui. E vou dar um console log passando só o incremento. Então aqui, ó, eu estou utilizando um operador de pós-incremento, tá? O que esse operador de pós-incremento ele vai fazer? Primeiro, ele vai exibir, né, ele vai realizar a função que ele está fazendo, e só depois disso ele vai exibir o valor incrementado. Então aqui, ó, eu iniciei o meu valor com 5, tá?
e eu pedi para ele dar um console log dessa minha variável e só depois acontecer o pós-incremento. Então aqui ele retornaria para mim aqui, ó, o valor 5. Já nesse console log de baixo, ele retornaria aqui para mim o valor de 6. Beleza? Porque aqui, ó, eu peguei a minha variável incremento e fiz um mais dela. Então, esse mais como ele está vindo depois da minha variável, do nome da minha variável, então ele não vai interferir no valor dela dentro desse momento aqui, ó. Qual é o momento? O momento é dessa linha de execução, né? Desse console log. Então, esse mais aqui depois, né, no pós-incremento, ele não interfere nesse valor aqui, ó. Beleza? Ele só vai interferir na próxima iteração que tiver da minha variável. Ok? Já no pré-decremento, deixa eu salvar isso daqui para mostrar para vocês. Então, deixa eu fazer o seguinte também, eu vou limpar, eu vou apagar essas coisas daqui para cima, tá, galera? Para limpar um pouquinho aí o código. Mas, como vocês têm a gravação, vocês podem, se quiserem, né, assiste pausando, vai codificando junto, ou vai anotando no caderno, depois passa para o código. Ou se você achar que você já conhece isso daqui, só assiste aí para acompanhar, para ver se bate com a tua lógica também, né? Beleza? Fica ao critério de vocês aí. Se achar que está muito devagar, coloca um vezes 2, beleza? Então eu limpei aqui, deixa eu salvar o arquivo e deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho, né, os meus dois consoles logs. Na primeira passagem ele continuou com o valor de 5 e só na segunda passagem ele trouxe o valor de 6. Exatamente o que eu comentei com vocês aqui, ó. Já no outro cenário aqui, ó, eu vou criar para vocês aqui, ó, um outro exemplo. Eu vou criar aqui, ó, let incremento 2 é igual a 5, beleza? Vou deixar os mesmos valores, console.log, e aqui eu vou passar, ó, o incremento, e aqui na linha de baixo a mesma coisa. Só que para esse primeiro cenário aqui, ó, eu vou passar o mais antes, então, ó, mais, beleza? O que ele vai retornar aqui para a gente, turma? Ele vai fazer aqui, ó, esse incremento, ele já vai realizar esse incremento no mesmo momento de execução dessa linha de instrução. Então aqui, ó, ele já transformaria o 5 em 6, beleza? E aqui embaixo, como ele não está fazendo nada, né, nem incremento, nem decremento, nem nada, aqui continuaria com o valor de 6. Beleza? Então, a nossa variável... Opa, aqui tem que ser incremento 2, né? Incremento 2, incremento 2. Agora sim. Então aqui, ó, a nossa variável incremento 2 ela foi iniciada com o valor de 5. Eu fiz aqui primeiro, né, um pré-incremento dela, então eu pré-incrementei ela, beleza? Fazendo com que o valor dela já fosse alterado nessa linha de execução, diferente do pós-incremento. E aqui na linha de baixo, como eu não estou fazendo nenhuma ação, ela só vai exibir o 6 para mim de novo. Então, pegando, né, o resultado das linhas de cima, tem que ficar lá no nosso console. 5, 6, 6, 6. Beleza? Vamos dar uma olhada lá, ó. 5, 6, 6, 6. Certinho, conforme o que a gente tinha comentado. Ok? E o pré-decremento, né, o pós-decremento e o pré-decremento, eles funcionam exatamente da mesma maneira, só que no sentido contrário, né? Aqui a gente está incrementando o valor e aqui a gente estaria decrementando ele, beleza? Eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Só preciso trocar os valores das variáveis, aqui então seria incremento 3, aqui seria 3 e aqui seria 3, aqui seria o 4, né? Exemplo 4 e exemplo 4, ok? Então vamos pensar aqui comigo. E aqui eu tenho que trocar, né, de pós. Não, aqui é o pós, né? Então aqui fica, só que é decremento menos menos. E aqui é o pré, fica menos menos aqui também, tá? Então, ó, vamos pensar aqui, vamos analisar comigo. O nosso item aqui, ele começa com o valor de número 5, beleza? E aí aqui, ó, eu estou fazendo um pós-decremento dele. Então aqui ele continua com o valor de número 5 e aqui embaixo ele fica com o valor de número
4, certo? Já nesse outro cenário aqui, ele já fica com o valor de número 4 aqui, e aqui ele permanece com o valor de número 4, beleza? Então aqui, ó, a nossa variável iniciou em 5, eu estou fazendo um pós-decremento dela, então não afeta nessa linha de execução, só vai afetar na próxima, beleza? Porque eu estou fazendo o pós-decremento. Já nesse cenário aqui, não. Ele já afeta nessa mesma linha aqui, porque é um pré-decremento, tá? Vamos salvar. Vamos ver aqui. Olha lá, 5, 4, 4, 4. Exatamente a mesma coisa aqui, ó. 5, 4, 4, 4. Beleza, galera? Então, esses daí são os operadores, né? Os operadores unários que a gente geralmente utiliza para fazer algum tipo de interação dentro do nosso código, né? Então, por exemplo, dentro de um loop lá, dentro de um loop a gente quer que ele faça a interação sempre adicionando mais um, ou eu poderia fazer aí o decremento, né? Sempre removendo, né? Sempre diminuindo o menos um aí, diminuindo de um em um. Beleza? Então, a gente consegue utilizar esses elementos aqui, né? Só reforçando, só relembrando para vocês, beleza? Porque isso daqui é mais uma questão de lógica, né? De conhecer um pouquinho a sintaxe e aplicar dentro de uma determinada lógica, tá bom? E já que a gente está falando de lógica, deixa eu então trazer mais um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, let texto. E vou colocar aqui, ó, que texto é igual a soString, beleza? Então esse texto ele é um string, né, como o próprio nome já diz. Se eu der aqui, ó, um console.log dele aqui, ó, texto, eu vou apagar esses carinhas aqui de cima, tá? Só para eles não misturarem. Deixa eu tirar aqui então, ó. Lembrando que vocês podem estar pausando e codando junto comigo aí depois, ok? Então aqui, ó, eu estou dando um console nessa minha variável texto, e aqui embaixo eu vou fazer isso daqui, ó, console.log, e vou colocar aqui também texto, só que para esse texto aqui, ó, eu vou colocar o operador de mais aqui antes, ó, beleza? O que ele vai acontecer aqui, galera? Ele vai tentar transformar o nosso número em um número positivo, beleza? Ele vai tentar pegar esse nosso valor aí e transformar ele em um número, tá? Ele vai tentar pegar isso daqui, ó, que é uma string, e transformar ele em um número. E aí ele vai, a primeira linha de console ele vai exibir só uma string, e a segunda linha de console ele vai dizer que ele é um none, beleza? Porque ele não sabe o que é, ele só sabe que não é um número para ele fazer essa conversão. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, deixa eu salvar. Tá vendo aqui, ó? Sou uma string e aqui um none. Eu não sou um número, né? Not a number, ok? Então a gente pode tentar fazer esse cenário aqui, né? Dependendo do que a gente tiver dentro de uma string. Se eu tiver uma string que tiver com valor de um número, por exemplo, que possa ser convertido, aí eu consigo aplicar essa preposição aqui, né? Do símbolo de mais, para transformar, para tentar fazer a conversão disso daqui, né, do valor que ele tiver dentro da variável, para um número. Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui, ó, let número, e aí eu vou dizer que let número é igual a um 4, só que como uma string, beleza? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, console.log, vou pegar aqui o meu número, e vou jogar um mais aqui antes dele para eu tentar fazer essa conversão, tá? Já vou colocar aqui outro exemplo aqui, ó, console.log, vou colocar aqui mais número, e já vou colocar aqui um mais 2, e vou fazer aqui com menos também, então, por exemplo, ó, então, console.log menos número, tá? E já vou fazer aqui ele com uma soma de 2 também. Só para a gente ver esse cenário aqui, tudo bem, galera? Então, bora entender aqui o que está acontecendo. Ó. Eu tenho uma variável, que eu chamei ela de número. Essa variável ela possui o número 4, só que como uma string, ok? Pelo fato da gente colocar esse operador aqui, ó, como eu mostrei para vocês aqui em cima, de mais ou de menos aqui também, como eu estou tentando fazer, ó,
ele está tentando forçar, né, a conversão desse dado para um tipo number. Ele está tentando converter esse dado string para um dado number, ok? E aí aqui eu coloquei três cenários, né? Eu coloquei só a conversão dele automática, tá? Eu coloquei a conversão dele, então aqui, ó, esse primeiro trecho que está aqui selecionado é a conversão, e depois que ele fizer a conversão, ele já faz uma soma, e aqui é a conversão com símbolo de menos, né? E depois ele faz essa outra soma aqui. Vamos ver o que ele vai exibir lá pra gente, ó. Então, ó, ele exibiu aqui que a primeira parte aqui, né, que é essa linha aqui, ó, do 4, ele conseguiu fazer a conversão pra gente, então beleza. Então ele pegou aquela string, que é o valor de 4, e converteu ela, como ela estava com positivo antes, né, converteu ela para o valor de 4 positivo. No segundo cenário, eu fiz a conversão e depois eu somei com 1 mais 2, certo? E na terceira opção lá, na terceira linha, eu fiz, né, a conversão, só que eu fiz a conversão com símbolo de menos. Então ele transformou aquele meu número 4 em um 4 negativo. Então eu tinha um 4 negativo somando com um 2. E aí ele me retornou um menos 2, certo? Que é esse cenário aqui, ó. Eu tinha o valor de 4, né? Eu coloquei o menos, ele conseguiu fazer a conversão para um negativo e jogou aqui, beleza? Com a soma de mais 2. Se eu coloco qualquer coisa aqui, ó, que não possa ser convertido para um número, ó, salvei, ele vai retornar para mim aqui, ó, tudo como not a number, tudo como não, beleza? Porque ele não conseguiu fazer essa conversãozinha aqui, ó. Tudo bem, galera? Então esses são os operadores que a gente pode estar utilizando, os operadores unários, né? Que são esses que eu mostrei para vocês. Pós-incremento, pré-incremento, decremento também, né? Esse operador dessa maneira também, para ele fazer uma conversão do dado, tudo bem? Temos os operadores binários, que eu mostrei para vocês, multiplicação, divisão, exponenciação, resto da divisão, ok? Falamos sobre os tipos de variáveis, né? Então, os tipos de dados, a gente pode ter dados do tipo string, boolean, number, object, né? Null, undefined e são esses 6 tipos, né? E a gente tem também o tipo symbol e object, mas o object é bem usado, o symbol nem tanto, então não vou nem abordar o symbol com vocês aqui, beleza? Falamos sobre a diferença de var com stilet e essa é a primeira parte da revisão, tá? Na próxima aula a gente vai estar falando sobre if else, sobre os laços de repetição e sobre array, ok? Então na próxima aula a gente vai estar falando sobre esses tópicos aí, mas para a aula de hoje, para ver aí se vocês conseguiram fixar um pouquinho desse conteúdo, né, que vocês talvez até relembraram, eu vou deixar aqui, deixa eu voltar aqui, ó, nos slides. Então eu toquei aqui, né, o conteúdo e acabei nem passando nos slides, deixa eu passar neles aqui agora. A gente parou aqui nos operadores aritméticos, beleza? E por fim, alguns exercícios aqui, por enquanto bem simples, né, porque são tópicos iniciais ainda que a gente está trabalhando, que nós vimos até o momento, beleza? Então, são alguns exercícios aqui para vocês de fato colocarem a mão na massa aí no JavaScript e codarem um pouquinho também, né? Então, vocês vão ver que são coisas simples, que tudo abordando aí o que nós vimos no dia de hoje, ok? Então aqui, ó, eu estou pedindo para que vocês façam aí, né? Declarar uma variável com sexo, com seu sexo, beleza? Declarar uma variável com a sua idade, declarar uma variável com a sua comida favorita, só que aí nesse cara aqui, ó, vocês não vão atribuir o valor, ó. Então declarar uma variável com a sua comida favorita e não atribuir valor. Aqui sim, aqui vocês podem atribuir valor e aqui também, ok? Aí depois vocês vão atribuir o valor da sua comida favorita criada anteriormente. Declarar uma variável contendo uma string, beleza? Uma string que vocês quiserem aí. Declarar uma variável contendo um número dentro de uma string, certo? Declarar duas variáveis.
uma com seu nome e outra com seu sobrenome e somar as duas, né? No caso, somar as duas é concatenar as duas. E aí vocês podem concatenar ou com vírgula ou com simbologia do mais, ok? Coloque a seguinte frase em uma variável. Então aqui, ó, with time, eu quero que vocês coloquem ela dentro de uma variável, beleza? Verifique o tipo da variável que contém o seu nome. Então tem aquele elemento lá para verificar o tipo de variável. E aí vocês verifiquem lá qual é o comando e coloquem para ele exibir isso. Todos esses exercícios aqui anteriores, tá, galera? Vocês podem colocar lá no console log também para ele ir exibindo dentro do navegador, tá, ok? Qual o resultado da seguinte expressão, né? Então tem aqui uma expressão e aí vocês faz lá a operação matemática e coloca aqui qual é o resultado dessa expressão. Outra questão aqui, vocês precisam criar aí duas expressões que retornem um none. Então, lembrem-se lá o que é um none, né? E como que a gente pode fazer para retornar. Criem aí duas expressões que retornem um none. Tentem pensar por vocês, tá? Não, tipo, não volta no vídeo para ver qual foi o exemplo que eu usei. Tenta usar um exemplo diferente. Tenta pensar o que faz com que algo se torne um not a number e fazer com que ele aconteça aí, tudo bem? 12. Somar a string de 200 com o número 50 e retornar 250, ok? Então aqui, ó, você vai ter uma string com o número 200, uma string com o número 200, e aí você vai ter que somar essa string do número 200 com o 50 e tem que retornar 250, certo? 13, incremente o número 5 e retorne o seu valor incrementado, tanto no pós-incremento como também no pré-incremento, ok? Então são exercícios simples nesse primeiro momento, né, para vocês praticarem isso que nós vimos até agora. E aí na próxima aula a gente vai relembrar como é que trabalha com os laços de repetição, estrutura de decisão, verificar os operadores lógicos, né? Trabalhar lá com AND, OR, com a negação, operador ternário, essas coisas. E aí, isso daí vai começando a entrar na nossa mente, né? A trabalhar com a sintaxe da linguagem e tudo mais, beleza? Então, por hoje é isso daí, turma. Tirem esse restinho da aula, esse restante da aula, para que vocês possam já ir praticando isso daqui. E a gente volta a se encontrar na próxima aula, ok? Muito obrigado e até mais.